Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Paz que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Jó, capítulo 1. Jó é bem fácil, abriu a Bíblia no meio, Salmos, o vizinho da esquerda é Jó. Glória a Deus. Havia um homem na terra de Uz chamado Jó. E era aquele homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram e se apresentar perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de passear pela terra e perambular por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Amado Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra. Eu peço a ti, meu Deus, que nos conduza nessa noite, meu Pai, a um lugar de entendimento em ti, Senhor. Eu peço ao Senhor que venha com a tua graça, com a tua misericórdia sobre nossas vidas. Que o Senhor nos conduza a um lugar de entendimento no Senhor, Pai. Para que possamos crescer na graça e no conhecimento de ti. Para que possamos experimentar coisas novas do Senhor. Para que possamos ser curados, sarados, transformados, ó Pai. No nome santo de Jesus. Glória a Deus. Amados, como é bom quando é falado bem a nosso respeito. Como é bom quando falam bem a respeito dos nossos filhos. Como é gratificante para a gente quando alguma coisa relacionada a gente é elogiado. Como é bom quando se fala a nosso respeito, a respeito de alguma coisa que a gente fez ou faz e alguém diz: puxa, é muito bom aquilo lá. Irmãos, é bom ser reconhecido pelas coisas boas que faz. É bom ser reconhecido pelo bom trabalho que tem. É bom ser reconhecido pelas maravilhas de Deus na vida da gente. É bom ser reconhecido porque Deus está presente na vida da gente. Nada melhor do que ser lembrado um dia como um homem, como uma mulher de Deus que andou e que viveu nessa terra. Quando um dia for falado, citado a nosso respeito, que pessoas possam se alegrar, porque ouviram falar de um homem, de uma mulher de Deus que andou, que viveu nesse tempo, que viveu nessa geração. Hoje, quando a gente lê a história dos homens do passado, como a gente lê um pedacinho aqui de Jó, quando a gente lê a respeito de Davi, de Daniel, de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, a história de Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, quando a gente lê a história desses homens, a gente sempre encontra algo que mexe com a gente, que nos alegra. E eu não sei se você é assim, quando eu leio algo, alguma provação que essa pessoa passou, alguma guerra muito grande que ela enfrentou e ela conseguiu vencer. Quando eu leio aquilo ali, aquilo me alegra, porque eu aprendo com aquilo ali. A história que aquele cara viveu me ensina a viver uma história com Deus hoje. Que um dia a nossa história, aquilo que a gente vive hoje, sirva de inspiração para alguém andar com Deus. Que aquilo que a gente vive, quando for citado a nosso respeito,
que isso desperte prazer, alegria, desejo de Deus em alguém. Que alguém fale, eu quero ser cristão porque morei perto da casa daquela pessoa. Eu quero servir a Deus porque eu conheci aquele cara, aquela mulher, e ela é diferente, ele é diferente. Que alguém, quando se lembrar da nossa história, a pessoa possa dizer, eu quero servir a Deus porque eu conheci um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Isso é maravilhoso para a nossa vida. Irmãos, é bom quando as pessoas têm um bom conceito a respeito de nós, têm uma boa opinião a respeito de nós. Agora você já imaginou, se quem tem uma boa opinião a seu respeito não é nenhuma pessoa, é o próprio Deus? Um certo dia, os anjos entraram na presença de Deus e Satanás entrou junto com eles. E quando Deus viu que Satanás estava ali, naquele momento, acho que veio aquele sentimento, Deus deve ter dado aquela risadinha. Eu vou pisar, vou humilhar o diabo agora. Puxou lá o livro da vida. Vou pregar para você, Satanás. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente que se desvia do mal. Você tem visto lá meu filho? Você tem visto lá o comportamento do meu filho Jó? Você tem visto Jó? Não há na terra alguém como ele. E essa opinião não era opinião de ninguém, era a opinião do próprio Deus. Era o próprio Deus quem tinha essa opinião a respeito de Jó. Era o próprio Deus que estava falando a respeito de Jó. Deus estava falando com orgulho, sabe? Você viu Jó? Não tem ninguém igual ele. Temente, se desvia do mal, me respeita. Você está vendo lá Jó? Deus deu aquela exibida no filho. Você viu aqui, meu filho? Que orgulho! Que exemplo! Irmãos, o próprio Deus é quem estava tecendo elogios para Jó. O próprio Deus é quem estava se desmanchando em elogios para Jó. Era o próprio Deus que estava se derramando de elogios para Jó, exaltando Jó, glorificando Jó, elevando Jó às alturas naquele momento. Amados, é bom quando as pessoas têm uma boa opinião a nosso respeito. Mas eu digo para você, é muito melhor quando Deus tem uma boa opinião a nosso respeito. É muito bom quando Deus olha para a terra e tem o prazer de dizer, tem visto meu filho, tem visto a minha filha, íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal, que anda na minha presença, que busca ser perfeito, que caminha em retidão, tem um coração segundo o meu coração, que anda olhando para mim, que tem os olhos em mim, que caminha para mim. Irmãos, acho que não tem maior alegria para alguém se Deus se derramar de amores por ela dessa forma. Eu acho que não existe declaração de amor maior do que essa. O próprio Deus se desmanchar para você e dizer, tem visto ali o meu filho? Você está vendo a minha filha? Esse é o meu orgulho. É a minha herança que está andando ali. É a minha herança que está sendo exaltada ali nesse momento. Irmãos, não existe alegria maior para um pai saber que o seu filho vai bem. Não existe alegria maior para um pai, saber que o seu filho está indo bem, que as coisas estão dando certo, que aquele filho está caminhando para ser feliz. Não existe maior alegria para um pai. Não existe saber que os seus filhos estão caminhando para a felicidade. E o Senhor Deus nesse dia resolveu se desmanchar de amores por Jó. E se resolveu rasgar o verbo e falar, não tem ninguém lá igual ele. Porque ele é reto, íntegro, se desvia do mal. Ele busca a minha presença, ele olha para mim, ele me ama. Eu amo ele, é assim que a gente vive. Irmãos, Deus estava se declarando, fazendo uma declaração de amor e usando Jó como exemplo. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita. Então Satanás resolveu desafiar a Deus. Mas é lógico que ele te serve, você dá tudo para ele. É lógico que ele é reto, íntegro, é lógico que você dá tudo, você enriqueceu ele. É lógico, por isso que ele te serve.
Agora me permita tocar no que ele tem para você ver se ele não te nega. Então Deus vai lá e toca. Então Satanás veio e tocou no que Jó tinha. Num só dia ele perdeu os seus bens, num só dia foram roubados os seus gados, foram mortos os seus empregados, no mesmo dia caiu a casa e matou todos os seus filhos. Tudo no mesmo dia. Então Jó, no capítulo 3, no versículo 21, Jó, ele dá uma declaração e diz o seguinte: o que eu mais temia me sobreveio. 3:25. Ele diz: o que eu mais temia me sobreveio. Irmãos, Satanás ainda não se deu por satisfeito, mas também sou da saúde para ele. Ele tem saúde. Me permita tocar na saúde dele para você ver como ele te nega. Então Satanás encheu, Deus autorizou, Deus deixou, pode tocar. O corpo de Jó se encheu de feridas e a Bíblia diz que ele tinha que pegar um caco de telha para coçar suas feridas. A agonia de Jó era tão grande que ele pegava um pedaço de telha para se coçar, porque o seu corpo estava cheio de feridas. E a Bíblia diz, em tudo isso, não pecou Jó contra o Senhor. Mesmo Jó passando por essa situação difícil, ele resolveu não pecar contra o Senhor. Confesso para você que durante alguns anos eu ouvi muitas pregações a respeito de Jó. E algo sempre me entregou porque Deus permitiu que isso acontecesse com esse filho que ele amava tanto, com esse cara que ele acabou de se desmanchar de amores por ele. Mas quando eu li o versículo 25, 3:25, diz que o que eu mais temia me sobreveio. E durante boa parte da minha vida eu pensei que Jó sofreu todas essas coisas porque ele teve medo. Eu sempre achei que o medo foi a porta aberta que o inimigo encontrou para tocar na vida de Jó. Eu sempre acreditei que o medo era a porta que estava aberta para o inimigo conseguir tocar em Jó. Mas esses dias eu pude entender algo maravilhoso da parte de Deus. O Senhor Deus, irmãos, Ele não tenta ninguém. Ele prova. Ele prova. Por que Deus nos prova? Para que sejamos aprovados e então recompensados por Ele. Irmãos, Jó não foi tocado pelo inimigo porque teve medo. Jó foi tocado pelo inimigo porque Deus estava provando Jó. O medo não tem nada a ver. O medo é o sentimento humano que Jó tinha. Quem aqui já não teve medo de passar num lugar escuro? Quem aqui já não teve medo de um acidente? Quem aqui já não teve medo de perder um filho? Quem aqui já não teve medo de enfrentar algum problema? Irmãos, todos nós temos os nossos temores. Todos nós temos as nossas dúvidas. Todos nós temos às vezes os nossos momentos de desconfiança. Todos nós, porque faz parte da nossa natureza humana. Agora, o que estava acontecendo com Jó não tinha nada a ver com medo. Deus não estava provando Jó porque Jó tinha medo. Deus estava provando Jó porque Deus conhecia o coração de Jó. E Deus sabia que lá dentro do coração de Jó, ele confiava em Deus. Aquilo que o humano dele estava sentindo, aquele medo que o humano dele estava exalando, não tinha nada a ver com o que estava pelo lado de dentro. Lá dentro do coração de Jó, Jó exalava fé diante de Deus. Lá dentro do coração de Jó, Jó tinha confiança em Deus. Então a sua mulher vira e diz para ele: já não basta? Amaldiçoa esse Deus e morre, desiste da vida. Jó vira para ela e diz: você fala como uma louca, mulher. Deus me deu e se Ele quiser levar, Ele pode levar tudo se Ele quiser. Ele me deu e Ele leva a hora que Ele quiser. Jó sabia que nada do que ele tinha era dele. Tudo era de Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele. Jó sabia que os filhos não eram dele. Ele criava, mas não eram deles, eram do Senhor. Jó sabia que os bens que ele tinha, estavam com ele, mas não eram dele. Era tudo do Senhor. Irmão, Jó não foi tocado naquele dia pelo inimigo porque teve medo. Jó foi tocado porque Deus estava provando a Jó. E quando somos provados por Deus, irmãos, passamos por momentos que a gente não entende. De repente, do nada, brota alguma coisa que a gente não sabe de onde veio. A gente não sabe como aconteceu.
Aconteceu porque está em pecado. Não estou em pecado. Aconteceu porque não tem nada de errado não. Não sei de onde veio. Aconteceu ali. De repente o mal se levantou, de repente o mal se ergueu, e naquele momento estamos sendo provados por Deus. Algum tempo atrás, até o irmão Sérgio citou hoje aqui, já preguei sobre luta e prova. As lutas são causadas por nós. E às vezes a gente arruma umas lutas com as coisas que a gente fala, com a maneira que a gente age, com a maneira que a gente vive. A gente arruma umas lutas tão grandes, mas tão grandes que a gente não sabe como sair delas depois. Deus não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que Deus não nos provaria além das nossas forças. E às vezes a gente arruma uma luta que a gente não tem condições de vencer. Porque a Bíblia diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande. Não diz que é Deus que me leva para o vale da sombra da morte. Diz que é eu que vou com as minhas próprias pernas, ainda que eu ande. Ainda que eu vá para lá. Ainda que eu decida andar pelo vale da sombra da morte, por uma atitude inconsequente, por uma atitude errada, por uma palavra que eu falei, por um gesto que eu fiz, por uma atitude ruim que eu tive, isso me levou a andar pelo vale da sombra da morte. E o que é pior, irmãos, as lutas que eu gero, eu só consigo sair delas por um caminho: arrependimento. Quando somos provados, eu não preciso me arrepender de nada, porque foi Deus que me levou lá. Ele está só me provando, Ele está só me testando para eu ser aprovado. É só eu permanecer fiel à sua palavra, fiel a Ele, olhando para Ele, que eu vou conseguir passar por aquela aprovação. Agora, quando eu entro numa luta, entro numa batalha, por uma atitude errada que eu tive, a única maneira de eu sair dela é o caminho do arrependimento. Se não há arrependimento em mim, eu vou morrer naquele lugar. Eu não saio daquele vale da sombra da morte. Eu preciso me arrepender. E quando eu entro pelo caminho do arrependimento, é como se eu virasse as costas para o vale da sombra da morte e falo: eu estou indo embora daqui. Aqui não dá para mim. Reconhecer que ali não é o meu lugar, que ali não é o meu caminho. Eu viro e vou embora. Arrependimento. Mas o ser humano, ele tem o hábito de ser teimoso. E às vezes ele está caminhando para a morte, está indo morrer. Ele está morrendo a cada dia, ele está matando a família, ele está destruindo tudo. E continua caminhando. Aí alguém vem falar para ele: para, sai daí que você vai morrer. Ele fala: não, mas eu acho que eu estou certo. E continua caminhando. De repente ele morre a família, morre todo mundo, se destrói todo mundo. Irmãos, não ande, não viva lutas. Passe por provações. Seja uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, que Deus prova você. Pastor, mas eu não quero ser provado. Eu quero ser provado todos os dias. Eu quero ser, irmãos, como ouro refinado no fogo. Sabe, que cada vez que passa pelo fogo, o seu valor, sabe, é aumentado. Eu quero ser como aquele vaso que é amassado, colocado na fornalha e bem assado lá, aquele vaso, ele sai de lá pronto para ser usado. Irmãos, eu quero passar por tudo aquilo que Deus quiser que eu passe. Eu quero viver cada experiência que Deus tiver para mim. Eu quero aproveitar tudo que Deus tiver para mim. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E se para viver o que Deus tem para mim, eu tiver que passar por momentos difíceis, Deus tiver que me pendurar e de cabeça para baixo e me dar uma chicotada, Ele pode pendurar e pode chicotear, porque eu quero viver o que Ele tem para mim. Irmãos, o Senhor Deus, Ele conhece o nosso coração. Jó não estava passando por aquele momento difícil porque tinha medo. Jó estava passando por aquele momento que Deus conhecia o coração de Jó e sabia que Jó não negaria ao Senhor. Por isso Jó estava sendo provado. Jó estava sendo provado porque conhecia a Deus. Mas lá no capítulo 42, versículo 3, Jó, ele fala algo que é 42, versículo 5. Jó, ele fala algo maravilhoso, extraordinário e surpreendente. 42:5. Jó 42:5. Diz assim, aqui é a tradução aqui da minha Bíblia: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele conhecia a Deus de ouvir falar, e já era um cara íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas não há nada tão bom que não possa ser melhorado mais um pouco. Esse cara que Deus já estava se desmanchando de amores por ele, um dia consegue entender algo maravilhoso. Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora o meu nível de intimidade com o Senhor, ele vai aumentar.
Agora o meu nível de entendimento do Senhor, ele vai aumentar. Agora os meus olhos já não estão olhando para o lado, agora já estão olhando para o Senhor. Agora eu já não estou caminhando mais só porque eu escutei e agora eu estou conseguindo ver o Senhor na minha frente. Irmãos, não há nada tão bom que não possa ser ainda melhorado. Não há nada tão bom que não possa ser acrescentado de mais bênçãos ainda. Jó, que já era um cara íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora Jó ainda ia entrar num outro nível, um nível mais profundo de entendimento. Agora Jó estava com os olhos no Senhor. Irmãos, talvez você esteja vivendo um bom momento com Deus. Eu digo para você, Ele pode melhorar. Eu falo isso por mim. Estou vivendo um ótimo momento com Deus. E eu acredito, Ele vai melhorar. Ele pode melhorar. Pode ser muito melhor do que está sendo para mim. Por que pode ser? Porque quando eu entender, irmãos, que eu preciso olhar mais para Deus, quando eu entender que os meus olhos precisam estar mais fixos em Deus, quando eu entender que os meus olhos têm que estar olhando para Ele, irmãos, não importa muita coisa que está do meu lado, não importa muito mais o que está acontecendo na minha volta, porque os meus olhos estão no Senhor, então meus pés não vão errar. Imagina para você ver quando Jesus pregava, uma multidão de 5 mil, 10 mil pessoas. Irmão, se você sair daqui e ficar a 20, 30 metros, se eu falar, talvez você já não escute mais. Imagina 5 mil pessoas sentadas, gente de pé, a velhinha que estava lá no fundo. Você acha que essa velhinha estava escutando alguma coisa? Você acha que quem estava lá no final da fila estava entendendo alguma coisa? Estava conseguindo ouvir o que Jesus estava falando? O cara estava lá e não estava ouvindo nada, absolutamente nada. Ele não estava ouvindo nada. Aí vai ver que chegava alguém do lado dele, dava um cutucão. E aí, o que você está fazendo? Estou olhando para Jesus. Você está escutando? Não preciso escutar. Olhar para Ele já dá direção para a minha vida. Saber que Jesus está ali já é a direção que eu preciso seguir. Saber que Jesus está ali já é tudo que eu preciso. Isso já me dá um norte. Isso já me dá uma direção para caminhar. Saber que Jesus está ali é tudo que eu preciso. E às vezes, irmãos, a gente fica esperando viver algo. Eu preciso ouvir um negócio extraordinário. Eu preciso que Jesus bata na minha porta, no meu quarto e fale: filho, vem aqui. Amados, a gente fica fantasiando um monte de coisa na nossa cabeça. E quando Jesus fala: cara, se você olhar para mim, é tudo que você precisa. Se os seus olhos estiverem em mim, você não vai sentir mais as coisas que você sente. Você não vai ter as atitudes que você tem. Você não vai se comportar da maneira que você se comporta. Tudo porque você está olhando para mim. Por que a gente muitas vezes sai andando e pisando em lugares de pecado? Porque não está olhando para Cristo. Porque se estivesse olhando para Ele, não estava andando por caminho de pecado. Por que a gente sai fazendo coisas que não deve? Porque não estava olhando para Cristo. Porque se estivesse olhando para Ele, a gente não saía fazendo besteira, porque estaria caminhando na direção dele. Irmão Sérgio falou algo extraordinário aqui. Porque Pedrão afundou, porque simplesmente olhou a tempestade que estava em volta e começou a afundar. Irmãos, quando os nossos olhos estão no Senhor, quando os nossos olhos estão nele, a gente começa a andar num outro nível. Porque as coisas ao nosso redor já não importam mais. As coisas que estão ao nosso redor, as dificuldades, os problemas ao nosso lado, já não fazem mais tanto sentido. O tempo que a gente gastava chorando por causa do passado, o tempo que a gente gastava chorando, se lamentando por causa das coisas que deu errado, o tempo que a gente gastava se lamentando porque um dia alguém pisou no meu pé, já não importa mais, porque os meus olhos estão no Senhor. Então não importa o que está do meu lado, o importante é para onde eu estou caminhando, o importante é para onde eu estou olhando, o importante é para onde eu estou indo. E Jó, que estava vivendo uma experiência extraordinária. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ouvindo a respeito de Deus, eu já conseguia ser um cara íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Meu Deus, imagina agora ele conseguindo olhar para Deus. Imagina agora ele tendo só os olhos do Senhor. Irmão, esse cara ia entrar num nível de profundidade, de intimidade com Deus, num nível de entendimento tão grande com Deus, que ele jamais ia conseguir ser o mesmo cara de antes. Quando a gente consegue colocar os nossos olhos em Deus, a gente para de ficar brigando por causa de besteira. A gente para de ficar discutindo por causa de porcaria. A gente para de ficar pensando em pecado, pensando em morte, pensando em destruição. Porque a gente está tão preocupado em caminhar para Ele, de olhar para Ele, que as coisas ao nosso redor não nos atraem mais. Você sabe quando é que o pecado perde a força na vida de uma pessoa?
quando ela consegue pôr os olhos em Cristo. Porque enquanto o pecado ainda fica chamando a atenção do lado dela, ela fica dando uma olhadinha de vez em quando, ela fica dando uma cobiçada no pecado de vez em quando. Quando é que esse pecado perde a força? Quando ele já não importa mais. Eu estou olhando tão fixamente para Jesus que não sei o que está acontecendo do meu lado. Você já viveu uma experiência assim, de você ficar fixo olhando uma coisa, alguém falar para você: hã? Oi? Falou comigo? Você falou? Você estava aí, nem percebi que você estava. Irmãos, os nossos olhos estão tão fixos em alguma coisa que a gente não consegue mais se distrair com as coisas do lado. E agora Jó, por ouvir falar, já era um cara íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora esse cara entrou num nível de entendimento maior. Agora os meus olhos te veem. Irmãos, quanto mais entendimento você tem, mais na direção de Deus você caminha. Quanto mais entendimento você tem, mais na direção de Deus você caminha. Talvez aquele velhinho, aquela velhinha que estava sentado lá no meio daquela multidão, lá no fundo, olhando para Jesus, ele não estava ouvindo nada, ele não estava entendendo nada, mas olhar para Jesus já trazia tanta paz para a vida dele. Olhar para Jesus já alegrava o coração dele. Ele olhava e já sabia: ali está o Salvador. Ali está o meu Salvador. Ah, mas você não ouviu, eu não ouvi ele falar, estava muito longe, mas olhar para ele já transformou a minha vida. Olhar para ele já não me fez ficar olhando para o pecado. Olhar para ele já não me fez mais ficar olhando para o passado. Irmãos, a palavra de Deus diz: deixando as coisas que para trás ficam. Acabou. O que você não fez no passado, você não vai fazer agora. Não adianta você querer passar a vida toda se lamentando pelo que aconteceu, pensando, chorando por causa daquilo que aconteceu. Para com isso. Isso vai matar você, você vai morrer. Você não vai conseguir viver. Por quê? Porque você não vai resolver o que está lá. 2 tempos você não pode fazer nada. O ontem com o amanhã. Faça hoje, agora. O ontem porque passou, o amanhã porque teoricamente ele ainda não existe, porque não chegou lá. Agora no hoje você pode fazer alguma coisa. Pelos olhos do Senhor. Olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, o Senhor Deus, Ele nos leva a níveis de entendimento que mexem com a gente. Quando a gente consegue entender o que Deus está falando com a gente começa a caminhar numa outra dimensão. Eu me lembro que um dia, na casa que a gente morou, e um dia de tarde eu estava na oficina trabalhando. Aí o Jonatas, ele vinha mais tarde um pouco da escola, porque fazia do horário da educação física, então ele vinha na van um pouquinho mais tarde. Aí de repente o Espírito Santo chegou para mim e falou assim: ainda que esteja morto, ele viverá. Eu falei: opa, o negócio é sério. Ainda que esteja morto, ele viverá. Eu falei: o negócio é muito sério. Eu fui orar. Quando eu fui orar, na mesma hora, eu ouvi o Jonatas morto na minha frente. E dobrei o joelho e falei: pai, o senhor falou que se estiver morto, o senhor ressuscita. Eu creio que o senhor pode ressuscitar. E creio também que o senhor pode livrar. Se o senhor é o Deus que pode dar vida, o senhor é o Deus também que pode evitar que a morte chegue. Aí eu orei, repreendi o mal, agradeci a Deus. Quando o João chegou, eu perguntei para ele: não sei se ele vai lembrar disso. Foi tudo bem, filho? Aí ele falou: não, foi tudo bem, que eu vou pro caminhão, deu uma fechada na van assim. Irmãos, tem coisas que Deus vai nos movendo. Tem coisas que o Espírito Santo ele vai nos conduzindo. Ah, mas por que Deus não fala comigo? Porque talvez os meus olhos não estejam nele. Porque se os meus olhos estiverem nele, um simples sinal que ele me der, eu vou conseguir entender o que ele está querendo falar para mim. Ao simples sinal de ele me mostrar, eu vou conseguir me posicionar da maneira que ele quer. O cara podia estar sentado lá atrás de uma multidão, de um monte de gente lá, ele não estava ouvindo o que Jesus estava falando, mas de repente Jesus podia levantar a mão e apontar para o céu. Quem estava ali perto estava ouvindo, mas aquele cara que estava lá no fundo, ele entendeu: puxa, Jesus está mostrando o caminho do céu. Irmãos, tem coisas que o Espírito Santo ele vai nos movendo, ele vai nos direcionando, ele vai nos conduzindo. Aí Deus espera que eu dê uma resposta para aquilo que ele falou comigo. E eu posso passar a minha vida toda parado, reclamando, murmurando, chorando, ou eu posso tomar um passo, tomar uma decisão de olhar para ele, entrar num nível maior de entendimento e permitir que ele me leve a viver uma experiência muito maior com ele ainda.
Irmãos, o Senhor Deus, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos movendo. E quanto mais eu caminho em Deus, mais eu entendo, mais eu compreendo, e mais coisas novas eu aprendo, e mais a minha vida ela é transformada. Irmãos, entrar em lugares de entendimento é fantástico. Jó era um cara íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aí ele chega e diz: eu te conheci só de ouvir falar, e já era assim. Agora os meus olhos te veem. Irmão Jó, a partir desse momento, ele ia entrar num nível tão profundo em Deus. Ele ia entrar num nível tão profundo de intimidade com Deus. Ele ia entrar num nível tão profundo para viver a glória de Deus, que jamais alguém pode imaginar como ele foi. No finalzinho da história de Jó, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo que antes ele possuía. Deus deu muito mais a ele. Deus deu muito mais do que antes ele tinha, Deus deu para ele. Porque ele entrou num nível de entendimento ainda muito maior. Irmãos, o Senhor Deus, Ele vai nos movendo, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos apontando o caminho. Mas às vezes a gente fica tanto tempo preso a tanta coisa, amarrado a tanta coisa, que se esquece de olhar para Ele. Eu não sei como é o momento que você está vivendo com Deus. Eu não sei como é o seu momento de intimidade com Deus. Eu não sei qual é o seu momento de relacionamento, como está o seu relacionamento com Deus, eu não sei. Mas eu falo uma coisa para você: se você tomar uma decisão hoje de olhar para Ele, rasgar o coração e falar: meu Deus, olha, eu te peço perdão pelo passado, eu perdoo o que eu tenho que perdoar, eu deixo fora essas porcarias, eu agora vou olhar para o Senhor, eu preciso do Senhor, minha vida é do Senhor, eu quero entrar num lugar de entendimento com o Senhor, eu preciso disso para viver. Eu não sei como está o seu momento hoje, eu não sei. Mas eu sei que se os meus olhos estiverem fixos nele, as coisas que estão me atrapalhando já não vão me atrapalhar mais. As coisas que estão me puxando de alguma forma para a morte, elas não vão me puxar mais. Olhar para Ele nos dá uma direção, nos dá um caminho para seguir. E se eu sigo pelo caminho dele, não tem como eu me perder. Não tem como dar errado. Amém? Amado Pai, meu Deus, o Senhor é maravilhoso em tudo aquilo que o Senhor faz. O Senhor é extraordinário em tudo aquilo que o Senhor faz. Meu Deus, eu creio em Ti, Senhor, e na força do Teu poder. Eu creio em Ti, meu Deus querido, e na força do Teu poder. O Senhor, meu Deus, é aquele, meu Pai, que tira a força do fogo, aquele que tira a força da água. Pois a Tua palavra diz: se passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará. Se passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. Meu Deus, eu acredito na transformação, eu acredito no milagre. Mas muitas vezes, ó Pai querido, os nossos olhos, eles não ficam fixos no Senhor. E a gente fica olhando para o lado, olhando para a dificuldade, olhando para situações e esquece que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Às vezes nós nos esquecemos que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós nos esquecemos que tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo está em Ti. Ah, meu Deus, às vezes nós nos esquecemos disso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entrarmos num novo nível de entendimento com o Senhor. Nos ajuda, meu Deus querido, a melhorarmos ainda mais a experiência que nós temos contigo. Se até hoje, meu Pai, nós caminhamos na Tua presença, meu Deus, nos permita agora, ó meu Deus, olhar para o Senhor, ver aquilo que nós não estamos vendo, meu Deus, para entrarmos num nível de entendimento ainda mais profundo e sermos transformados pelo Seu poder. Nos conduza pelo caminho da Tua verdade, Pai. Nos conduza pelo caminho da Tua verdade, Senhor. Nos leva, meu Deus querido, a viver uma experiência nova contigo cada dia. Nos leva a viver uma experiência nova contigo cada dia. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza pelo Teu caminho. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam em Ti. Glória a Deus. Amém? Amados,
Que Deus nos conduza por um bom caminho. Se até agora nós vivemos coisas boas e maravilhosas com Deus, isso pode ser melhorado ainda mais. Aquilo de bom que você já viveu com Deus pode ser melhorado. Você pode viver experiências ainda maiores, muito mais profundas. Pastor, Deus já tocou em mim muitas vezes. Puxa, Deus deseja tocar ainda muito mais profundo. Deus já me moldou de uma maneira quem eu era, quem eu sou. Puxa vida, você pode ser ainda mais transformado. Você pode viver experiências ainda maiores, viver coisas ainda melhores. Você pode entrar em lugares muito mais secretos em Deus ainda. Tudo isso, irmãos, a Bíblia diz: o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os seus. Nós não temos ideia, a nossa mente humana não consegue imaginar as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. E isso é maravilhoso. Amém?